Bom, quando uma família perde alguém querido, o choque e a dor tomam conta de absolutamente tudo, não é verdade? É super natural que esse seja um momento de recolhimento. Ninguém, mas ninguém mesmo, quer sentar para falar de burocracia ou divisão de dinheiro, e muito menos de arrumar briga. Então, por motivos incrivelmente humanos e compreensíveis, aquele processo legal chato, o tal do inventário, vai sendo empurrado com a barriga. Mas o que a nossa análise jurídica mostra hoje é que esse silêncio inicial é literalmente a receita perfeita para criar conflitos gigantescos lá na frente. Certo, vamos mergulhar de cabeça nisso. O que acontece com muita frequência é que a falta daquele processo formal que a gente comentou abre espaço para arranjos bem perigosos. Uma única pessoa acaba tomando conta do imóvel inteiro. E na grande maioria das vezes, quem ocupa a casa usa um apelo emocional super forte para justificar isso, repetindo sem parar aquela frase clássica: "Ah, eu cuidei dos pais, então eu tenho mais direito". Olha, cuidar de um familiar tem um valor humano gigantesco, sem sombra de dúvida. Mas o problema real começa quando essa justificativa cheia de afeto vira um escudo definitivo para bloquear o direito dos outros herdeiros. E isso traz à tona a grande questão legal dessa nossa explicação de hoje. Afinal, o fato de já morar na casa ou de ter cuidado dos falecidos dá algum tipo de passe livre mágico para bloquear o acesso dos outros à própria herança? É exatamente essa dinâmica super complexa que a gente precisa desconstruir agora, passo a passo, separando muito bem o que é apego emocional do que é a realidade dura da lei. Parte 1. O conflito do herdeiro residente, aquela batalha silenciosa na família. Essa batalha quase sempre começa de um jeito bem silencioso e até com bastante empatia, sabe? Um dos irmãos diz que não tem para onde ir no momento ou que vai ficar lá só para cuidar da casa provisoriamente. Mas, com o passar do tempo, isso se transforma numa injustiça financeira absurda. Para ilustrar perfeitamente como isso acontece, imagina um cenário super prático. 3 irmãos herdaram um apartamento. Um deles fica lá, morando de graça durante anos. Enquanto isso, os outros 2 têm que tirar dinheiro do próprio bolso para pagar aluguel em outro lugar, ou simplesmente perdem a renda que aquele patrimônio poderia estar gerando. O desequilíbrio vai crescendo mês a mês e aquela empatia inicial vira um prejuízo amargo e calado. Parte 2. A regra básica do espólio, entendendo de quem é a propriedade afinal. Para acabar com essa confusão, a gente precisa tirar um pouquinho a emoção de cena e olhar para a lei. A figura central de toda essa história é o que chamamos de espólio. Basicamente, é o pacote completo de todos os bens deixados, que pertence a todos os herdeiros como se fosse uma única entidade até que o inventário acabe oficialmente. Isso quer dizer que o imóvel não é do irmão A e nem da irmã B. Ele é dessa entidade jurídica. Então, pela regra geral, é simplesmente impossível que um único herdeiro haja como se fosse o dono exclusivo do pedaço, a não ser que tenha a concordância formal, de papel passado, de absolutamente todos os outros envolvidos. Só que o campo jurídico sempre tem as suas nuances, né? Existe uma exceção super importante aqui que merece toda a nossa atenção, o chamado direito real de habitação. Se houver um cônjuge ou um companheiro sobrevivente, essa pessoa pode ter sim o direito garantido por lei de continuar morando naquela mesma casa da família, não importando a vontade dos outros herdeiros. Isso mostra perfeitamente por que cada caso exige uma análise no detalhe. Um filho ocupando a casa dos irmãos é uma coisa, agora um viúvo ou viúva com proteção legal para continuar ali é um cenário completamente diferente. Parte 3. Mitos sobre o uso exclusivo. É hora de derrubar algumas desculpas de família. O que é muito interessante de observar nessa parte é que quando a lei não dá razão para quem está ocupando o imóvel, começam a surgir aquelas crenças que não têm base nenhuma. É muito comum a gente escutar coisas do tipo: eu paguei por todas as reformas, eu cuidei dos pais na velhice, ou gente, eu moro aqui há décadas. Mas a realidade jurídica é bem dura e desconstrói cada um desses argumentos. Pagar despesas ou fazer melhorias na casa pode até gerar, na melhor das hipóteses, um direito a reembolso no futuro, mas de jeito nenhum transfere a propriedade automaticamente. O cuidado prestado tem um valor moral indiscutível, claro, mas não apaga a fatia dos outros irmãos. E, por fim, morar num local por muito tempo, quando a casa é de herança, quase nunca vira posse exclusiva lá no tribunal. Parte 4. Os riscos do inventário parado. O preço altíssimo de não fazer nada. Muitas famílias têm aquela ilusão perigosa de que não abrir o inventário é um jeito inteligente de evitar brigas e poupar dinheiro. Mas a verdade é que essa inércia vira uma bola de neve financeira gigante. O IPTU não vai parar de chegar, as taxas de condomínio começam a atrasar, a estrutura da casa vai piorando sem a manutenção dividida entre todos, e pior, o herdeiro que está lá dentro pode até começar a fazer reformas sem autorização para tentar provar que é o dono.
Tudo isso vira uma teia tão caótica de disputas que fica quase impossível saber quem deve o quê para quem. Ficar de braços cruzados transforma um patrimônio que valia ouro em uma dívida gigante cheia de dor de cabeça. E além dessa verdadeira sangria financeira, o tempo é o maior aliado de quem está ocupando o imóvel. Quanto mais os anos passam, mais essa pessoa se agarra na ideia de que é a dona absoluta de tudo. Aí começam aquelas declarações bem hostis, do tipo, eu sempre morei aqui, quero ver quem é que vai me tirar. Quando a dinâmica familiar chega nesse nível de briga, resolver as coisas com uma conversa amigável fica sendo uma missão quase impossível. Parte 5. Passos para a solução. Como destravar esse impasse de uma vez por todas? Mas calma, porque felizmente existem caminhos bem claros e super racionais para quem está saindo no prejuízo. O primeiro passo é juntar toda a papelada oficial da casa, como a matrícula e as certidões. O segundo é entender a fundo em que pé está o inventário. E o terceiro, que é sem dúvida o mais subestimado de todos, é formalizar que não concorda com a situação. E aqui vai um alerta. Ficar reclamando no grupo de WhatsApp da família ou fechar a cara no almoço de domingo não tem peso jurídico nenhum, zero. É fundamental colocar no papel e registrar formalmente que a gente não aceita que alguém use o imóvel de graça e com exclusividade. Então, o ponto crucial aqui é, com uma boa orientação profissional, um documento simples como uma notificação extrajudicial muda completamente o jogo. Essa atitude mais formal abre portas para soluções muito práticas. Dá para exigir que o morador pague um aluguel proporcional para os outros, dá para forçar um acordo de venda da casa ou até mesmo conseguir uma ordem de desocupação. Quando a gente tira o debate do boca a boca e leva para o lado formal, dá para chegar em resultados super justos e equilibrados e muitas vezes sem nem precisar arrastar o caso direto para frente de um juiz. Para fechar essa nossa explicação de hoje, fica uma reflexão muito importante. Quando uma herança vira palco para silêncios acomodados e vantagens indevidas, no fim das contas, a família inteira perde. Não fazer nada simplesmente destrói o patrimônio que foi construído com tanto suor e trabalho ao longo de anos. Por isso, buscar se organizar juridicamente o quanto antes é absolutamente essencial. A gente precisa agir com estratégia e não só reagir no calor da emoção. Essa atitude mais proativa garante que todo aquele esforço do passado seja usado de um jeito justo para melhorar o dia de amanhã. Afinal de contas, o patrimônio construído pela família vai servir para construir o futuro de todo mundo ou vai ficar para sempre travado lá no passado?